E fala galera, estamos aqui de novo com mais um vídeo e vamos aqui para mais uma tunagem no nosso PS2 Slim. E desta vez eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz para conseguir utilizar qualquer controle Bluetooth nesse console. E isso sem necessidade do OPL. Os controles vão funcionar de forma nativa diretamente na porta do controle do PS2. Então seja por OPL ou DVD vai funcionar. Claro, se seu PS2 estiver com a lente funcionando, né? Eu coloquei o receptor internamente no console, mas dá pra fazer isso sem precisar abrir o videogame nem nada. E eu vou ensinar tudo isso nesse vídeo. Mas antes, todo o crédito desse projeto vai para o Dart Close, tá? Não sei se é assim que se pronuncia, mas o canal dele vai estar aí embaixo na descrição. Então, sem mais enrolação, bora seguir com o vídeo. O que vai tornar isso possível nada mais é do que esse pequeno Arduino chamado ESP32. Mas relaxa que você não vai precisar de nenhum conhecimento em programação de Arduino para conseguir fazer esse projeto. Percebam que esse Arduino tem vários pontos de solda nas laterais e cada ponto tem uma numeração própria. Eu vou deixar um diagrama na descrição do vídeo que detalha exatamente a numeração dos pontos que a gente vai usar e para cada entrada do controle, né, seja do controle 1 ou controle 2. Eu vou começar fazendo aqui pelo primeiro método, que é o método externo, né, fora do videogame. E para isso a gente vai precisar da ponta de um cabo de controle, né, já velho aí que não esteja funcionando. E procurem tirar de algum controle paralelo, né, aí o cabo, não vão sacrificar um controle original para isso. Depois que você desencapar a ponta do cabo, ela vai ficar assim, com vários fios de várias cores diferentes. Mas a gente vai usar somente 5 fios para esse primeiro procedimento. Tem mais 2 fios de GND e 8 volts, mas já eu falo sobre eles não são obrigatórios. Então eu vou pegar meu diagrama aqui que a gente vai se basear por ele. Percebam que tem alguns pinos com um X vermelho que na posição que está aí se tornam o segundo pino, o quinto, o sexto e o sétimo. O sexto é GND e o sétimo entrega uma tensão de 7 a 8 volts. A gente pode usar esses dois pinos para alimentar o Arduino diretamente pela porta do controle do PS2, mas o ESP32 trabalha com 5 volts. Então seria necessário um pequeno regulador de tensão para regular essa tensão de 7 volts para 5. Ou dá para usar o método mais convencional aí, que é utilizando um cabo USB para alimentar o Arduino. E para achar os 5 fios que eu falei, você vai precisar de um multímetro. Ah, mas não é só se basear pelas cores dos fios? Eu não recomendo fazer isso, porque nem todos os controles têm as cores iguais. Então as cores que vocês estão vendo aí na minha ponta de controle pode não ser as mesmas das de vocês. Então o método mais certo mesmo é com o multímetro. Então eu já coloquei meu multímetro na escala de continuidade, que é a escala que faz o bip, e o conector do controle na mesma posição que está no diagrama. Então vamos lá, o primeiro fio é o que vai para o pino 21 do ESP32, então eu vou pegar uma ponta do multímetro, colocar nele e procurar qual é a cor do fio dele ali no conector. Vejam só, já identifiquei o primeiro pino, que é o fio verde. Então lá no diagrama eu anoto verde, embaixo do pino que eu identifiquei. E eu vou fazendo isso com os outros, identificando a cor e anotando em cada pino do diagrama. E lembrando que os pinos que tem um X vermelho a gente não vai usar. Então eu vou pular o segundo pino que tem um X vermelho e vou procurar o terceiro. Já achei o terceiro pino e é o fio azul. Quarto pino, fio amarelo. O último pino é o marrom. E o penúltimo é o laranja. Se você for usar um cabo USB de alimentação para o Arduino, sendo aí conectado na própria porta USB do PS2 ou de alguma fonte externa, você pode cortar os fios que restarem. Mas se forem usar a alimentação da própria porta de controle do videogame, identifiquem também o GND, que é o sexto pino, e os 8 volts, que é o sétimo. No meu caso aí, o preto é o GND e o branco é os 8 volts. Agora vamos partir para a soldagem dos fios lá no Arduino. Mas antes eu vou deixar bem estenhado todos os pontos que eu vou usar aí do ESP32 e também a ponta de todos os fios.
E galera, eu vou fazer o procedimento somente para o controle 1, porque por enquanto eu estou mostrando só um exemplo para vocês, já que eu quero instalar esse Arduino dentro do videogame, mas o procedimento para o controle 2 é o mesmo do controle 1, só que soldado em pontos diferentes do Arduino. E agora não tem segredo, é só seguir pelo diagrama e a cor de cada fio que eu anotei aí no caso do cabo do meu controle. Então o primeiro pino que eu identifiquei que é o fio verde, vai no pino 21 do ESP32. O próximo é o fio azul, que vai no pino 33. O próximo é o amarelo, que vai no pino 34. E assim por diante com os outros fios. E a primeira parte está pronta. Agora a gente vai partir para a configuração do ESP32 lá no computador. Então vamos lá, já estou aqui na minha área de trabalho. E tudo que eu mostrar aqui de arquivo para fazer a configuração vai estar na descrição do vídeo aí para download junto com os diagramas. Então vou abrir aqui minha parte de downloads. Vai ser esse arquivo aqui, eu vou extrair. E aqui dentro vai ter uma pasta com os diagramas e uma pasta com os programas. Vou abrir essa aqui com os programas. E aqui dentro dessa primeira driver ESP32 a gente vai instalar, caso o seu Windows não reconheça o ESP32 conectado na USB, instala esse programa aqui que ele vai reconhecer. Na dúvida já instala logo. Tem esse aqui x64, que é para sistema 64 bits, e x86 para sistema 32 bits. Eu vou instalar aqui o 64 bits, que é o meu sistema. Pronto, bem rapidinho já instalou, só clicar em concluir. Vamos abrir aqui essas outras duas pastas, extrair o que tem aqui. Extrair essa aqui também. Pronto, essa primeira aqui escrita Flash Tool nada mais é do que o programa que a gente vai usar para fazer a configuração no nosso Arduino. E essa terceira aqui vai ter os arquivos para a gente fazer isso. Vamos abrir aqui essa Flash Tool, executar esse programa aqui como administrador. Ele vai abrir essa pequena interface aqui, que nessa primeira opção a gente vai deixar ESP32, essa é a segunda opção. E aqui a gente deixa como tá, não mexe, só clicar em OK. Ele vai abrir essa outra interface aqui, mas relaxa que é bem simples, é só fazer o passo a passo que eu vou fazer agora. Marca essas três primeiras caixinhas, essas três primeiras vão ficar vermelhas, assim como tá. E aqui nesses três pontinhos que cada um tem aqui, a gente vai selecionar os arquivos. Então vamos aqui nesse primeiro. Vamos lá na pasta que a gente extraiu agora há pouco, escrito, deixa eu ver, 1.73, essa pasta. E aqui dentro vão ter esses arquivos. A gente vem nessa primeira pasta escrito bootloader, seleciona esse arquivo e clica em abrir. Pronto, o primeiro campo já está preenchido, agora vamos para o segundo. Vamos voltar aqui. Agora vamos aqui em Partition Table. Seleciona esse arquivo, clica em abrir. E agora a gente vai preencher o último campo, que é o terceiro aqui. Vamos vir agora nesses arquivos aqui que estão misturados, né? A gente vai procurar por esse daqui que tem BlueRetro PSX. É esse aqui que a gente vai usar. Ele serve tanto para Play 1 como PlayStation 2 também serve. Por isso que ele tem essas siglas aí PSX. Vamos abrir ele. E vai ter esses outros três campos aqui vermelho. Nesse primeiro a gente vai digitar 0x1000. Nesse segundo 0x8000. E no terceiro 0x10000. Nessa ordem. Próximo passo, verifiquem se aqui em SPI Speed está 40 MHz, aqui marcado. SPI Mode tem que estar em Geo. Geralmente isso aqui já vem por padrão. Desmarca essa caixinha escrito Do Not Change Bin. Desmarca ela. E agora por último vem aqui embaixo nessa opção escrito Baud. Coloca 961600. E por fim, se seu ESP32 já estiver conectado, ele já vai aparecer aqui. Eu vou conectar o meu. E ele apareceu aqui como com 3. Então eu já selecionaria ele aqui. Se no seu caso aparecer mais de um com aqui, com 4 e com 3, eu vou te ensinar aqui como é que faz para identificar qual deles é o ESP32. É só você vir aqui no menu de pesquisa, digitar dispositivos, entrar aqui no gerenciador de dispositivos.
E aqui nesse portas com LPT, só abrir aqui e vai estar aqui essa nomenclatura Silicon Labs SP210X, etc. Esse aqui é o SP32, o meu está aqui como com 3. E é exatamente o que também está aparecendo aqui, com 3. Basta selecionar e apertar aqui em Start. Esse processo aqui é bem rápido, cara, coisa de no máximo 10 segundos. Então só clicar aqui em Start e já vai começar aí. Em alguns casos pode acontecer de você clicar aqui em Start e não acontecer nada aqui no programa. Mas isso é muito fácil de resolver, é só você ir lá no seu Arduino e segurar um botãozinho escrito Boot por uns 3 segundos. Fazendo isso, o processo já vai começar aqui automaticamente. E depois dessa configuração toda, o nosso ESP32 finalmente está pronto para o uso. É só conectar lá no PS2 e usar. Bora lá! Então esse aqui é o nosso Arduino que a gente acabou de configurar lá no computador. Pode ver aí que eu até improvisei uma pequena carcaça para ele. E aí vai da criatividade de cada um, né? Eu fiz essa aí usando chapa de cano PVC, ficou bem legal. E vocês estão vendo aí que a conexão é bem simples, né? É só conectar ali no PS2 como se fosse um controle mesmo. Um cabo USB ligado na USB do PS2 para alimentar o Arduino. E agora é só conectar o controle no modo Bluetooth. Vejam só, o meu já está conectado e já está funcionando perfeitamente. E já tirando uma dúvida aí que eu acho que muita gente vai ter sobre se tem muito delay, né? Aqui no meu caso eu não senti nenhum. Mesmo longe do videogame o controle ainda responde muito bem. Provavelmente deve ter um pouco de delay, mas é praticamente imperceptível, dá pra jogar de boa. E isso eu testei com meus dois controles e pega que eu tenho aqui. E só para finalizar esse primeiro método, como eu prometi, eu vou mostrar como fazer para alimentar o ESP32 sem necessidade do cabo USB. Ele já vai funcionar só de ser conectado na porta do controle do PS2, sem precisar de mais nada. E galera, esse método aqui não é obrigatório, tá? É só para quem quiser ter uma maior praticidade, né, ali sem precisar do cabo USB. E dar uma melhorada esteticamente, né, quem sabe até fazer uma kidzinha melhor que a minha aí pro Arduino. Mas se nada disso te interessa, pode pular para o minuto que está aparecendo aí na tela agora. Vamos lá então, esse aqui é o transistor regulador de tensão que a gente vai usar. A referência dele é o L7805 e ele vai pegar a tensão de 8 volts lá da porta do controle e vai converter para 5, que é a tensão que o nosso Arduino precisa para funcionar. É bem baratinho aí, coisa de centavos, dá para encontrar em qualquer loja de componente eletrônico. Eu vou só estanhar e dar uma reduzida aí nas pernas dele que estão muito grandes, não precisa de tudo isso não. Agora só dando uma breve resumida aqui no transistor, nessa perninha da esquerda vai entrar os nossos 8 volts lá do fio do controle, essa do meio a gente vai ligar ao terra, né, o fio preto do controle, e no GND do ESP32. E por último, por essa perninha da direita vai sair a tensão que a gente precisa, né, o nosso 5 volts. Então vamos fazer essa ligação. Na perninha da esquerda, como eu falei, eu vou soldar o fio que entrega 8 volts, no meu caso é o fio branco do controle. Eu vou soldar mais um fio na perninha do meio aí, que esse vai ser ligado no GND do Arduino. Tanto o GND do transistor como o do cabo do controle vai ser ligado no ESP32. Os dois fios aí no ponto do GND. E por fim a perninha da direita do transistor, aqui entrega os 5 volts, a gente liga ela no pino VIN do ESP32. É por ele que o Arduino vai ser alimentado. E pronto, por fim tá terminado. Agora é só conectar no videogame que o transistor já vai pegar a tensão ali de 8 volts que sai da entrada lá do controle e vai reduzir para os 5 volts que o ESP32 precisa para funcionar. E depois você já sabe, é só conectar o controle e jogar, sem necessidade de cabo USB. E finalmente agora a gente chegou no segundo método, né, que como vocês viram aí no início do vídeo. Agora eu vou mostrar como foi que eu fiz para colocar tudo isso aí dentro do videogame. Esse meu SP32 aí já está mais ou menos preparado, eu já deixei esse pequeno quadradinho no meio dessa plaquinha praticamente de soldado. E o que acontece é que só ele já é necessário para o funcionamento dos controles. Ele aí que é o receptor que conecta nosso controle, né? Todo o restante aí, toda essa plaquinha lógica que ele está soldado serve praticamente para a gente conseguir fazer a configuração, né? A gravação lá no computador. Uma vez feita a configuração, a gente pode remover ele e usar só ele para fazer o nosso projeto.
E para fazer a remoção desse componente é preciso uma ferramenta bem específica aí, que é uma estação de ar quente. Então, infelizmente, é um método que não vai ser possível todo mundo fazer, né? Por ser uma ferramenta bem específica e tem que ter um certo conhecimento para usar. O meu já estava completamente dessoldado, eu já tinha removido antes e deixei preso só com um pouquinho de estanho ali bem ali no cantinho que eu derreti com ferro de solda. Por isso que saiu fácil. E o SP32 é praticamente isso aqui, num formato reduzido, né, digamos assim. E se a gente virar ele aqui, vocês podem ver que até aqui embaixo tem todas aquelas mesmas numerações que tem lá naquela plaquinha. São pontos bem menores, né, muito mais difíceis de trabalhar, mas com muita paciência vai dar certo. E uma observação muito importante é que esse pequeno módulo aqui trabalha com 3.3 volts e não 5 volts, né? E acontece que seria necessário outro reguladorzinho de tensão que regula a tensão que a gente vai usar, né? Que no caso seria os 8 volts lá da entrada do controle para 3.3 volts. Mas pelo menos, felizmente, esse regulador vai ser muito mais fácil porque a gente tem bem aqui ele na palma da mão, na plaquinha lógica do nosso ESP32. Dá para simplesmente remover isso daí e usar. Então eu vou retirar ele aqui. Dá pra tirar ele com ferro de solda, mas eu vou usar a estação de ar quente para ser mais rápido. E o último componente que a gente vai precisar é uma pequena resistência de 10K. Ela tem as faixas aí dourado, laranja, preto e marrom. Essa daí eu tirei de uma sucata de fonte de computador velho que eu tinha aqui, mas se você também quiser comprar é bem baratinha, uma dessa aí custa alguns centavos. Então eu vou começar a soldar os componentes da USP32. E para isso também vai ter um diagrama aí junto com os outros na descrição do vídeo que eu vou usar para fazer as ligações certinhas. E pronto, nosso ESP32 já está quase preparado. Só falta mais duas ligações ali dos 8 volts e do GND, mas esses a gente vai ligar lá dentro do videogame. Então bora lá. Aqui dentro do videogame eu adiantei só uma coisa, que foi colocar um pequeno interruptor na lateral. Ele vai servir pra gente desligar e ligar o ESP32 quando a gente quiser. Tipo quando o controle Bluetooth descarregar, vai ser só desligar o ESP32 e colocar um controle com fio para continuar jogando. E gente, o melhor local para colocar o ESP32 que eu acho no meu caso é esse aqui, aonde seria a fonte, né? Mas aí você me pergunta, ué, mas como é que vai colocar a fonte? E eu não vou colocar. Pois é, acontece que tem mais uma modificação que eu fiz que eu acabei não trazendo aqui pro canal, porque simplesmente não parece nada que alguém ia querer fazer no seu PS2. Ou não sei, né? Deixa nos comentários aí se vocês gostariam de saber como foi que eu fiz essa fonte externa para o meu PS2 Slim da série 90000. Eu fiz isso porque futuramente eu vou colocar mais coisas dentro do videogame e vai precisar de bastante espaço. Mas não se preocupem que nada disso é necessário para colocar o ESP32 dentro do videogame. Tem outros espaços que ele cabe perfeitamente, como esse daí no lado direito. Daria para deixar ele mais ou menos aí. Dito isso, agora vamos voltar para o foco principal, que vai ser fazer as ligações do ESP32 diretamente na placa do videogame. E para isso eu vou usar aquele primeiro diagrama, que nele também tem especificado os pontos que a gente vai soldar na placa. São praticamente os mesmos que o do cabo do controle, só que invertidos, né? Porque como a placa vai ficar de cabeça para baixo, a posição muda. E os pontos de solda no ESP32 também são os mesmos, não muda nada. Então vamos lá. Primeiramente eu vou preparar as ligações de todos os pontos do ESP32 que vão na placa. E para isso eu vou usar um pedaço de cabo IDE com 7 fios aí, contando com o fio dos 8 volts e do GND, que vão ser as ligações do primeiro controle. No segundo controle não precisa ligar os 8 volts nem o GND, só no primeiro. É muito importante deixar os fios bem estanhados e com as pontas bem pequenas, porque os pontos lá no ESP32 agora também são bem menores. Então, terminando de estanhar, eu vou cortar o excesso das pontas para deixar elas o menor possível, de forma que dê para soldar lá no ESP32. E claro, eu vou soldar os fios na mesma ordem que no diagrama. O primeiro fio no ponto 19, o segundo no 32, o terceiro nos 8 volts e assim por diante. Assim, na hora que eu vou soldar na placa do PS2, eu só preciso seguir a sequência dos fios.
Agora vamos fazer as ligações na porta do controle do videogame. Ignorem essas outras ligações aí já feitas, elas são de outra modificação. E falando nisso, se você não viu, passe lá no vídeo de como colocar uma entrada para cartão SD no PS2 Slim. Eu vou dar uma modelada em cada um dos fios aí para cada um alcançar seu ponto na placa. E como eu soldei os fios na mesma ordem do diagrama, eu vou só soldar os fios em sequência aí. Mas lembrando que tem dois pontos que não vão ser usados no caso do controle 1, que é o quinto e o oitavo ponto, de acordo aí com o diagrama. Já no caso do controle 2, não vão ser usados nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto e nem o oitavo ponto. E tem só mais um detalhe. Como eu vou usar um interruptor liga e desliga, eu vou tirar uma das ligações aí. No caso é a ligação da perninha do meio do regulador de tensão que sai os 3.3 volts lá pro SP32. Eu vou tirar esse fio e soldar agora dois. No caso de novo aí um na perna do meio do regulador e outro nos 3.3 volts, cada um com um fio separado. Agora vamos voltar a placa para a carcaça do videogame com cuidado. E fazer a ligação dos dois fios que a gente acabou de soldar no interruptor. E no final meu celular acabou descarregando e parou de gravar, mas eu só montei o videogame e pronto. Agora é só aproveitar e jogar nesse novo PS2 Slim, né, que agora conecta controle Bluetooth. E gente, eu tô usando aqui controle e pega, tá? Mas dá pra conectar muito controle, até o do PS5. E é isso aí, agradeço muito a você que tá até agora aqui no vídeo. E se curtiu, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal. Então é isso, até uma próxima modificação e fiquem aí com os testes.